Pronto. Deixa eu colocar aqui no cantinho para não me atrapalhar. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje será sobre os gêneros figurativos de pintura, aquelas pinturas realistas. Lembra que nós vimos, né, durante as atividades de eletiva, nós vimos algumas pinturas abstratas, nós vimos aquela variação lá que eu pedi para vocês fazerem a árvorezinha que ia, né, do realista até chegar no abstrato. Então, hoje a nossa aula são sobre os gêneros de pinturas figurativas, que a arte figurativa nada mais é do que a arte que a gente vê figuras. Essa arte em que você consegue ver figuras, ela é chamada de arte figurativa, em que você consegue identificar, consegue ver a figura que está realista ou está estilizada, tá? Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver, então, o que é a arte figurativa, tá? O que seria essa arte figurativa? É a arte, né? Pode ser tanto moderna como uma arte antiga, como, por exemplo, a arte na pré-história. É uma arte em que eu vejo figuras. Nesse caso, por exemplo, eu estou vendo uma paisagem de fundo, algumas casinhas, e eu consigo identificar que tem uma mulher nua aqui no quadro, né? Um nu artístico. Então, essas são as características da arte figurativa. É a arte que eu consigo identificar figuras. Eu consigo ver figuras. Podem ser realistas ou podem ser estilizadas, ou seja, ao estilo do artista. Porém, eu consigo identificar figuras. Aí agora vamos lá. Mas afinal, o que é a arte figurativa? Com o foco no retrato da realidade, o figurativismo é uma expressão artística que tem como meta reproduzir os objetos do cotidiano, as formas, as figuras e os elementos da natureza. Ou seja, então a meta principal da arte figurativa é fazer obras de arte que imitem a realidade. Se imita a realidade, eles tentam fazer o mais perfeito possível, né? O mais real possível. Tá? Dessa forma, essa corrente tem como principal característica a reprodução da realidade. Sendo assim, apresenta forte ligação com os elementos de inspiração. Aí aqui nós temos exemplos, ó. No caso aqui são esculturas pré-históricas que lembram um corpo feminino. Então, quer dizer, desde a pré-história eu já tinha obras figurativas, porque eu já tentava, né, fazer obras que imitavam o corpo humano, ou que imitavam elementos da natureza, tá? Só que é claro que eram mais estilizadas. Essa daqui é figurativa? Porque eu consigo ver que tem um corpo feminino. Porém, não é realista. Ela é um figurativo estilizado. Então, existe o figurativo realista e o figurativo estilizado. O realista é aquele perfeitinho, parece uma foto. O estilizado é mais assim, tem um pouco mais a ver com o que o artista queria criar naquele momento, tá? Aí aqui embaixo, ó, figurativo realista, né? Ele pode se representar de duas maneiras. Primeiro, realista. Como o próprio termo indica, é um estilo que retrata a realidade das figuras, dos seres, dos objetos. Em outras palavras, é quando o artista se inspira, por exemplo, num vaso, ele é reproduzido em uma obra de arte. Logo, quem for observar vai saber que se trata daquele vaso. Ou seja, no realismo, eles utilizam muito a técnica de desenho e pintura de observação. Eles vão olhar aquele objeto e eles vão observar aquele objeto, tá? Então, sempre com desenhos de observação. Aí, no caso, aqui vocês têm, ó, uma pintura do Paul Cézanne que se chama Menino com Colete Vermelho. Ela é realista, apesar de
não ser tão assim parecido com uma fotografia, mas ela é uma obra realista porque eu consigo ver de cara que é um menino que está desenhado ali, né? Um menino sentado, ó. Bom, agora então pode ser tanto realista como estilizado. Estilizado é o que torna o gênero estilizado diferente do realista é o compromisso com a realidade. O realista tem compromisso com a realidade, então tem que ser o mais perfeito possível. O estilizado não, o estilizado, o artista, ele vai colocar a visão dele, o desejo dele de se expressar. Então, o figurativo estilizado apresenta o ponto de vista do artista. Em muitos momentos, representa o olhar e um olhar alterado dessa realidade. Como, por exemplo, essa obra que vocês estão vendo aqui, ó, que se chama Os Retirantes, do Cândido Portinari. Olha, dê uma olhada onde eu estou passando o mouse e olha só os rostos das pessoas. Não são, eu consigo ver que são pessoas, eu consigo ver que elas estão sofrendo, que elas estão magrinhas e tal, só que elas estão estilizadas. Por quê? Porque elas não estão de acordo com a realidade, né? Ninguém é dessa forma na vida real. Pode ser parecido, mas não certinho dessa forma. Então, o estilizado é diferente do realista por isso. Vou dar um outro exemplo aqui mesmo no quarto aqui que eu estou. Olha lá, aqui atrás onde eu estou tem 3 flores. O quadrinho de 3 flores que fui eu que pintei. Uma rosa, uma azul e uma roxa. Essas flores, elas não estão assim perfeitas. É um lírio, são lírios. Lírios, vocês sabem, né? Aquele que parece um copo de leite também. Vocês sabem que elas são branquinhas, com miolinho laranja ou amarelo. E aí eu fiz rosa meio manchado, azul manchado, roxo manchado. Ou seja, eu fiz estilizado. É figurativo? É, todo mundo consegue ver que tem flores ali nos quadros, então é figurativo. Mas ela é estilizada por esse motivo de eu não ter copiado a realidade. Então, a grande diferença é que eles copiam a realidade no figurativismo realista. No figurativo realista. E no figurativo estilizado, coloco o estilo do artista. Vou compartilhar de novo a tela. Bom, aí agora olha só. Nesse caso aqui, ó, essa paisagem, por exemplo, ela é uma paisagem figurativa, porque eu consigo ver figuras nela. Só que ela é uma figurativa realista ou figurativa estilizada? Eu quero que a Maria Carolina me responda. Abre o microfone e me responde. Figurativo realista ou figurativo estilizado? Estilizada? Exatamente. É estilizado. Por quê? Porque ele colocou cores diferentes. Ele fez as casinhas, ó, de uma forma bem geométrica, tá vendo? Então, por mais que é figurativo, porque eu sei que tem montanhas, eu sei que tem casinhas, eu sei que é uma paisagem, mas ela é figurativa estilizada porque não é como se fosse uma fotografia, não é real, não é realista, tá? Então, essa é a grande diferença entre figurativo realista e figurativo estilizado, certo? Bom, também existe, além da arte figurativa realista e figurativa estilizada, existe a arte abstrata, que eu até já mandei um trabalhinho para vocês sobre isso. O que seria essa arte abstrata? Essa arte é uma arte que não representa desenhos, tá? Então, a arte abstrata ela não vai representar desenhos. A arte abstrata ela pode ser do abstracionismo geométrico e do abstracionismo informal. Vou explicar agora cada um deles. O geométrico, ele vai utilizar formas geométricas, como por exemplo aqui, utilizou vários círculos, ou nesse caso, vários retângulos e quadrados. Ele vai utilizar formas geométricas para compor a sua obra de arte, porém essas formas geométricas não formam desenho. Se formasse desenho, aí seria figurativo, não seria abstrato. Então, para ser abstrato,
não forma desenho, como por exemplo essa daqui do abstracionismo geométrico do Mondrian, né, a composição do Mondrian, e essa daqui do abstracionismo geométrico do Kandinsky. Essa daqui também é do Kandinsky, ó. Essa aqui do lado, que eu estou passando o mouse. Também é do Kandinsky. Só que ela é abstracionismo informal. Por quê? Porque o artista saiu pintando ali de qualquer jeito, do jeito que veio na cabeça dele naquele momento, na intuição dele, na vontade dele daquele momento. E aí ele sai pintando, né, de uma forma mais livre. Então, aí essa já é do abstracionismo informal. Fácil de decifrar o que é uma figurativa, que eu vejo figuras, de uma abstrata, que eu só vou ver no máximo manchas ou formas geométricas, não figuras, tá? Então, essa é a grande diferença entre o figurativo e o abstrato. Bom, muito bem. Agora chegamos na parte mais importante da nossa aula, que tem a ver com as tarefas que vocês terão que fazer. Olhem só. A arte figurativa, então, ela vem desde a pré-história, onde o ser humano tentava imitar os elementos da natureza, as figuras, reproduzir as figuras da natureza, como, por exemplo, este bisão que vocês estão vendo aqui, nesta obra de arte, né, nessa pintura rupestre, que é a arte da época das cavernas, das paredes das cavernas, tá? Durante a história da arte, né, os artistas eles foram desenvolvendo técnicas para tentar reproduzir a natureza de forma cada vez mais realista. Então, as principais características da arte figurativa é que ela vai ser uma arte representativa, ou seja, ela vai representar as coisas e os objetos. Por isso que eles utilizam muito a técnica de desenho de observação, né? Eles vão observar uma paisagem, vão desenhar aquela paisagem. Eles vão observar uma pessoa, vão desenhar aquela pessoa. E assim por diante. Vão colocar lá frutas, flores numa mesa e vão desenhar, né, aquelas frutas e flores. Então, olha só. As principais características desta arte figurativa são a arte representativa, arte realista e estilizada, que eu já expliquei, né, qual a diferença da realista para a estilizada, e o uso das formas da natureza, ou seja, a imitação. E a verossemelhança. O que é isso, verossemelhança? É quando o artista faz tão realista, mas tão realista, que você olha e você fala, não, isso aqui é uma foto, não é uma pintura. Então, quando o artista consegue o hiperrealismo, né, que parece uma fotografia e não uma pintura, aí ele está fazendo obras de verossemelhança, ou seja, ele conseguiu de verdade, verdadeiramente atingir a semelhança com aquela imagem ou com aquela pessoa e tudo mais que ele estava, né, que ele estava tentando representar. Existiram diversos, né, movimentos figurativos, como os movimentos realistas, como o barroco, o Renascimento e o realismo, que aí seriam esses exemplos aqui, ó, aí são obras bem mais realistas, e existiu, né, os movimentos das artes estilizadas, como, por exemplo, a arte moderna, que aí vinha o cubismo, o expressionismo, nesse caso aqui que vocês viram, né, a obra do Portinari, ela é inspirada no expressionismo, ele queria expressar o sentimento e a emoção dessas pessoas, expressar o sofrimento dessas pessoas. Era uma família que estava chegando do Nordeste, porque o Portinari é brasileiro, ele morava ali em Brodowski, que é a 2 horas daqui de viagem, e né, aqui no interior de São Paulo, e ele fazia obras em estilo cubista e em estilo expressionista, porque ele é um artista do modernismo, né, um artista moderno do Brasil. E nesse caso, nesses quadros que se chamavam retirantes, ele queria mostrar o sofrimento das famílias que vinham do Nordeste, muitas vezes andando durante meses,
né? Ou em pau de arara, que era aqueles caminhãozinhos, que a pessoa vinha atrás, né, no caminhãozinho, por isso chamava pau de arara, porque tinha tabuinha, assim, como se fosse uma gaiola de passarinho, e as pessoas sentavam nessas tabuinhas. E aí, ele quis mostrar todo o sofrimento, toda a pobreza, toda a angústia dessas pessoas que saíam de onde elas viviam para tentar vir para um lugar melhor, que eles acreditavam que era, né, aqui em São Paulo, para conseguir serviço. Então eles saíam lá do Nordeste e vinham para cá. Então eram os migrantes, né, nordestinos. E ele tenta retratar isso na obra. Só que ele não faz de forma realista, ele faz de forma estilizada. Então aqui dá para ver certinho a diferença, ó, realista e estilizado. Nós tivemos, né, grandes gêneros de pintura figurativa. Então agora, por favor, prestem muita atenção nos gêneros de pintura figurativa, porque isso tem a ver com as tarefas que vocês terão que fazer depois, tá? Então vamos lá. Quais são esses gêneros de pintura figurativa que existiram durante toda a história da arte? Primeiro, pintura religiosa. O que é uma pintura religiosa? Ó, nesse caso aqui, essa obra, ela é um afresco, ela foi feita no teto da Capela Sistina, lá onde o Papa fica, lá na Itália, tá? Então, ela foi feita pelo Michelangelo, na época do Renascimento, e ela se chama A Criação de Adão, tá? Então, ela fica lá em Roma, na Itália, né? No teto da Capela Sistina. É uma pintura religiosa, porque é um gênero figurativo muito antigo, de forma que muitas culturas possuem obras que representam temas religiosos, desde a vida de santos, milagres, dentre outros. Gente, só um detalhe. Então, a pintura religiosa, ela está intimamente ligada à religião. Como a Igreja Católica prevaleceu durante muito tempo e financiou muita arte, então nós temos muitos exemplos de pintura religiosa da parte da Igreja Católica, mas nós também temos pinturas religiosas de outras, né, de outras religiões também. Desde que tenha tema religioso, ela é considerada uma pintura religiosa, tá? E não é necessariamente ser obrigado a ser da Igreja Católica, não é isso, tá bom? Agora, continuando. Pintura de gênero. Pintura de gênero, ela é bem interessante, porque crianças, e durante muito tempo na arte, só existia a pintura religiosa ou a pintura mitológica, que eram os mitos, né? As crenças, ou paisagens. Mas ninguém retratava o cotidiano, o dia a dia. Mulher quase não aparecia em obra de arte. Criança quase não aparecia em obra de arte. Então eles criam, para que isso mude, eles criam a pintura de gênero. O que era essa pintura de gênero? É um tipo de arte que ganhou força no século XVI, com a arte barroca, que representava cenas do cotidiano. Então, a ideia principal da pintura de gênero era mostrar cenas do cotidiano. Aqui, por exemplo, uma mulher bordando. Então, era uma menina bordando, ou crianças brincando, ou alguma outra cena do dia a dia. A pessoa não parou, não fez pose. Ela tá lá trabalhando e você foi lá e fez a obra de arte. Isso é a pintura de gênero, tá? Existiu também a pintura histórica. O que é a pintura histórica? A pintura que tem como tema cenas históricas, como, por exemplo, essa obra que representa, né, liberdade guiando o povo. Por isso que a mulher tá seio de fora, que ela queria mostrar que ela era livre, que ela estava, né, que ela tinha liberdade para se expressar. Então, a liberdade guiando o povo é uma obra de arte em homenagem à Revolução Francesa, que tinha como conceitos, né, de igualdade, liberdade e fraternidade. Então, esses eram, né, aí os
os temas principais, as bandeiras principais erguidas pelas pessoas que defendiam aí essa Revolução Francesa. Então, a pintura histórica é um gênero figurativo que surgiu no século XVII, focado na representação de temas ou acontecimentos históricos. Então, aquele quadro que vocês veem muito aqueles quadros que vocês veem nas aulas de história, por exemplo, aquele quadro da independência do Brasil, né? Isso tudo é pintura, né, do gênero de pintura histórica, tá? E a pintura mitológica? O que seria a pintura mitológica? É a pintura, mitologia foi muito representada ao longo da história da humanidade. É um gênero figurativo voltado para a reprodução de seres ou acontecimentos mitológicos. Ou seja, que tem a ver com a mitologia, com a crença de um povo em determinada época, ou com algumas lendas, com alguns mitos, que agora ninguém mais crê naquilo, né? Então é representado em obras de arte. Essa obra, por exemplo, do menino, ó lá, do homem se olhando na água, ela se chama Narciso. Quem fez foi o Caravaggio, né? Que retrata o mito do grego Narciso que se apaixona por ele mesmo. Quando ele se vê no reflexo, né, da água, ele se apaixona por ele mesmo e ele acaba se jogando no rio e morrendo. Ou seja, tanto que ele era vaidoso, ele acabou tendo esse castigo, né? Então é um mito. Se é um mito, é a pintura mitológica. Outro exemplo é o retrato. O que é o retrato? O retrato é quando o artista vai pintar alguém, alguma pessoa. Então ele pode tanto produzir retratos ou autorretrato. Qual é a diferença entre retrato e autorretrato? No retrato, ele vai olhar, observar alguém e vai fazer o desenho ou a pintura. No autorretrato, ele vai olhar no espelho ou ele vai olhar numa fotografia dele e ele vai fazer ele mesmo. Então, a diferença, né, o gênero de retrato ele é muito importante e a diferença entre retrato e autorretrato é essa. No retrato, você pinta outra pessoa. No autorretrato, você pinta você mesmo. Nesse caso aqui, ó, nós temos o retrato da senhora Madame Matisse, que é uma pintura estilizada, ó, dá pra ver que não é realista, né, é estilizado. Porém, ele pintou a mulher dele. Parece um homem, não parece? Mas na verdade é uma mulher. Ele pintou a mulher dele. Ele pintou tudo bem colorida desse jeito porque era na época do fauvismo. E o fauvismo era tudo bem colorido, tá? Então, um dos gêneros mais populares da arte figurativa é o retrato. Esse tipo de representação faz parte da história da arte desde a antiguidade e tem como intuito principal individualizar uma pessoa, um grupo de amigos, família, etc. O retrato, gente, ele é muito importante porque ele é fonte de renda para o artista. Muitos artistas até hoje recebem encomendas de retratos, né? É lógico que não como antigamente. Antigamente, quando não tinha máquina fotográfica, eles recebiam muito mais encomendas de retrato. A partir do momento que surge a máquina fotográfica, aí eles não precisaram mais fazer retratos tão realistas, começaram a fazer retratos como esse, estilizados, né? Mas continuaram recebendo encomendas de retratos. Então, o retrato ele é muito importante porque, além de tudo, ele fornece renda, dinheiro para o artista que está fazendo. Outro tipo, né, de arte figurativa são as paisagens. As paisagens, ó, essa daqui é a obra O Campo de Trigo com Corvos. Foi a última obra que o Van Gogh pintou antes dele se matar, depois que ele fez no lugar que ele estava fazendo essa obra, né, nesse campo de trigo, ele pega um revólverzinho e dá um tiro contra o peito. E aí tava passando uma pessoa de carroça, leva ele pro hospital e tal, ele morre 2 dias depois, né? Ele não morreu na hora, ele ficou ainda no hospital, mas muito mal e acabou morrendo 2 dias depois. Então essa foi a última obra dele. O que é então o gênero de paisagem? Ela foi disseminada a partir do século XV com o surgimento da arte renascentista.
Da mesma forma que o retrato, a paisagem é considerada um dos mais populares gêneros de arte, porque assim como as pessoas encomendavam retratos, as pessoas também gostavam de encomendar paisagens para colocar, né, de enfeite, né, em salas e tudo mais. Então é um tipo de arte que é bem vendido pelos artistas, então por isso que é muito reproduzido. As paisagens, elas podem ser paisagens naturais, paisagens urbanas e marinhas. O que seria isso? Então vamos ver a diferença. Paisagem natural, paisagens de elementos da natureza, como plantações, como um lugar que tenha montanhas, árvores e tal. Nesse caso, por exemplo, né, do campo de trigo, é uma paisagem natural. Paisagem urbana, uma cidade, né, um vilarejo, aí já vai, né, aí já vai ser uma paisagem que vai representar uma paisagem urbana, porque vai ter casas e tudo mais. E a paisagem marinha tem como tema o mar, barquinhos, né, a cena mais assim de mar. Bom, agora chegamos na natureza morta. O que é uma natureza morta? Natureza morta é um exemplo de pintura que retrata seres inanimados, ou seja, coisas sem vida. Então, por exemplo, se for flores, mas elas estiverem num vaso e não na plantação, aí é uma natureza morta. Então, é você pegar, para fazer a natureza morta, é como se você pegasse vários objetos ou várias utensílios e você organizasse em cima de uma mesa e fizesse o desenho de observação. Aí você está fazendo uma natureza morta, tá vendo? Como nesse caso aqui, ó, que nós temos, né, jarros, vasilhas e tudo mais. Então, natureza morta é um gênero surgido no século XVI e muito difundido desde então. É baseado na representação de seres inanimados, como, por exemplo, vasos de flores, fruteiras com frutas, animal morto, objetos como esses, sempre assim em cima de mesas, com uma toalha jogada. Aí esse tipo de arte se chama natureza morta, tá? E a marinha, que é nada mais do que eu já tinha falado, do que uma paisagem com o tema marinho. Tem que aparecer um mar, tem que aparecer barquinhos. Então, para ser uma marinha, né, ele surge no século XVI, representa a arte figurativa relacionada ao mar e aos assuntos marinhos em geral, desde uma paisagem marítima, barco, pescadores, entre outros. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo uma pintura marinha, porém uma pintura marinha estilizada e não realista. Existem vários. Bom, estamos chegando quase no final da nossa aula. Agora nós vamos falar, né, eu vou falar com vocês a respeito do que vocês farão de tarefas neste mês. Então, eu vou mandar, daqui a pouco eu mando lá no grupo de vocês, eu vou mandar para vocês essa atividade, né? Só para vocês não esquecerem, né? Porque nós já falamos aqui o que é cada um deles, e só para vocês não esquecerem o que vocês têm que fazer durante esse mês de outubro. Quero capricho, hein, gente? Tô dando um mês de prazo. Então, olha só. Agora que você já viu quais são os gêneros da pintura figurativa, eu quero que vocês, né, pesquisem aí, e se quiser pesquisar para olhar na internet pode, mas eu vou querer que durante esse mês de outubro vocês façam 4 obras de arte para mim, 4 desenhos do tamanho de uma folha, não quero coisinha pequenininha não, tamanho de formiguinha não, do tamanho da folha, tá? 4 gêneros de pintura figurativa. Tentei pegar aí uns mais fáceis, tá? Mas mesmo assim eu quero pintado, eu quero que dê efeito de luz e sombra, tá? Mesmo que for colorido, mas tentar fazer um luz e sombra o mais perfeito, o mais realista que vocês conseguirem, tá bom? Então, quais são as obras, os gêneros de pintura figurativa que vocês vão ter que fazer? Um retrato, ou seja, você vai pegar a foto de alguém da sua família ou de alguém famoso
e você vai fazer um retrato, você vai fazer alguém. Depois, um autorretrato. Quero capricho nesse aqui, hein? Eu quero que vocês façam vocês mesmos, tá? Então, aí vocês vão fazer vocês mesmos. E depois, uma paisagem. Porém, eu não quero qualquer paisagem. Eu quero uma paisagem marinha. Então, vai ter que ter barco e vai ter que ter mar. Porque o tema marinha é esse, né? Tem que ter barco, tem que ter mar ali para poder ser uma marinha. E por último, uma natureza morta. Pode ser um vaso de flor, pode ser você pegar da sua casa mesmo, pegar a garrafa de café, uma xícara e colocar em cima da mesa e fazer observando. Ou pode pesquisar na internet isso aqui também, viu, gente? Tirando o autorretrato, que é você fazer você mesmo, os outros, você pode pesquisar na internet, por exemplo, retrato do fulano, que é um artista que eu gosto. Aí você vai lá e faz olhando. Uma paisagem marinha, olhar na internet e fazer, pode. Uma natureza morta, olhar alguma que já tem na internet e fazer. Isso pode, tá? O que não vai poder olhar, é claro, que aí vocês... uma dica minha. Eu prefiro fazer autorretrato olhando em fotografia, tiro uma foto minha, olho na foto e me desenho, do que olhar no espelho. Porque o que acontece quando a gente está, né, olhando no espelho? Quando a gente está olhando no espelho, você faz assim, você olha, né, lá no espelho, aí você vem para olhar para o papel e fazer. A hora que você volta, parece que você não está mais na mesma posição, porque você vai ter que ficar mexendo a cabeça. Então, é melhor vocês fazerem olhando numa foto de vocês. Bom, acho que deu para entender quais são os gêneros figurativos que existem e quais são os gêneros figurativos que vocês precisam fazer, tá? Então, eu quero agora que você, né, se tiver alguém que tenha alguma pergunta, pode abrir o áudio e perguntar, né? Não saiam ainda, espera que eu ainda tenho que marcar a nota de participação das pessoas. Mas o que vocês têm de tarefa é isso, e com muito capricho, pintado, com efeitos de luz e sombra, vocês vão fazer um retrato, um autorretrato, uma paisagem marinha e uma natureza morta, durante esse mês de outubro inteirinho. Vocês podem me entregar durante o mês de outubro inteiro, lá pelo grupo de WhatsApp de eletiva, tá? Manda lá no grupo do WhatsApp de eletiva com nome, número, série certinho, tá bom? Agora eu abro para perguntas, se vocês tiverem mais alguma coisa, né? Mas eu vou desligar a gravação, não vou desligar a sala, só vou desligar a gravação. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem abrir o áudio e fazer. E só aguardem, não vão embora ainda não, que eu preciso marcar as presenças, tá bom? Bom, meninos, então era isso.